Fala, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto bem difícil que é a dificuldade. Na verdade, como que a dificuldade tá apontando um caminho pro crescimento. E né? Por que que é tão difícil para a gente assumir essa dificuldade? Porque por mais que a gente possa repetir mil vezes e até aceitar que eu consigo entender que a dificuldade, né, as coisas que me trazem dificuldade, eu trabalhando isso vai levar ao meu crescimento, mas daí pra gente realmente ir nessa direção, né, é, é meio difícil, né? Então, falar um pouco sobre isso e como que seria um, um processo em que a gente poderia cursar, né, para poder assumir essa dificuldade, para poder identificar essa dificuldade e para isso chegar a ser um recurso, que é o que a gente está tentando levantar disso, de enxergar que as dificuldades, se elas forem, elas estão mostrando algo que precisa ser nutrido na gente, né? Ou nas nossas relações, ou em qualquer coisa. Se a gente olhar na natureza também, né? Então você tem uma plantinha ali que não consegue crescer e conforme você vai tem o risco de não sobreviver e conforme a gente vai nutrindo ela, ela vai vencendo isso e ela chega a produzir um fruto, ela chega a gerar. Então essa é uma dinâmica que está em tudo, né, da vida, de nutrir e depois gerar. Seria o velho dar e receber. E isso está dentro de nós mesmos. Tipo, eu em mim tenho um lado que eu tenho que nutrir e um lado que eu tenho que gerar em mim mesmo como ser humano para eu poder crescer. Então, esse é um processo que eu vou falar mais em outros vídeos, né? Dessa ferramenta que é Nutrir e Gerar. Mas hoje a ideia é só tentar fazer uma introdução assim, tipo, abrir mais essa questão da dificuldade e ver ela através de uma lógica, né? Eu falei, fiz um outro vídeo aí falando sobre essa linguagem de conexão, sobre uma linguagem para transformação, né? Que se a realidade ela está se transformando, então eu preciso de uma linguagem de transformação para poder descrever essa realidade que está em transformação, né? Então, como seria ver a dificuldade, né? A partir daí, por que é tão difícil assumir a dificuldade? Então a gente vai ver como que na nossa mentalidade a gente está colocado essa questão do difícil, né? Então, o que está acontecendo quando eu tenho uma dificuldade, né? Então, tem uma situação e tem algo que para mim que é muito difícil e eu não consigo, eu tenho um obstáculo aí, uma barreira. Então, basicamente o que está acontecendo é que tem uma situação e da forma como eu concebo nesse momento, né, na minha mente, eu não tenho uma capacidade de resposta para essa situação, né? Não está dentro do meu repertório. Então, a minha mente ela vai lidar com essa situação de uma forma que já é defasada. É como se fosse uma situação que cobra uma resposta e a mente não tem. Só que a mente nem por isso ela vai deixar de agir. Ela vai agir com a resposta que ela já tem. Essa resposta é insuficiente, mas então quando acontece esse tipo de coisa, o que a gente vai ver, né? É uma reação. A gente reage, mas a gente não consegue assumir que existe uma dificuldade.
em algum lugar a gente sabe, mas a gente não consegue dar esse passo para trás que seria necessário para a gente ver a nossa mente sendo insuficiente. A gente, sabe, quando você tem um problema e você está mexido por esse problema e você fica pensando com a mente em vou fazer isso, não, vou fazer isso, vou fazer isso. E você fica, tipo, tensionando aí e tentando mil coisas e emocionalmente você vai ver que existe uma instabilidade, né? E esse é um sinal, né, da dificuldade. Existe uma instabilidade emocional. Porque é um tipo um alerta. É um alerta de que não, mentalmente essa capacidade não tá aí. Então, esse primeiro momento, o que a gente deveria fazer é simplesmente assumir que eu tenho uma dificuldade. Tipo, parece óbvio, mas isso equivale a dar um espaço para uma coisa que não existe ainda em mim, não existe na minha capacidade existir. Né? Se eu não crio esse espaço, eu não assumo que eu não tenho essa capacidade, eu não posso receber uma resposta. Porque na verdade o que está acontecendo nessa coisa da transformação que, que eu me referi antes, a realidade está sempre se transformando. Então essa situação é uma situação nova e é por isso que eu não tenho uma resposta. Então eu vou no repertório da mente e eu pego uma coisa que é parecida, mas já é insuficiente. Eu preciso estar aberto a receber esse sinal para poder absorver, né, da realidade, porque a gente está interconectado com a realidade, essa novidade. Então, para isso, eu preciso ter um espaço. Então, quando eu estiver passando por uma dificuldade, em primeiro momento, eu não vou saber qual é essa dificuldade. Porque qualquer nome que eu tentar dar, qualquer rótulo, vai ser de novo eu indo para a mente e isso me fazendo ficar num loop, porque eu tô querendo resolver. Então, esse primeiro momento seria tipo de eu assumir que eu não tenho uma capacidade de resposta e dar um tempo para isso. Agora, é meio assim, quando eu dou esse tempo, eu me sinto pressionado, é como se o mundo tivesse me pressionando a responder. E se eu respondo, eu sei que eu estou insuficiente. Então a gente fica dividido. Porque internamente a gente percebe que a gente não tem uma resposta, mas externamente a gente se sente cobrado. Né? E realmente é uma coisa nova. Então eu não sei, né, como responder. Se a gente tem uma dificuldade que ela já chegou num nível muito grande, é meio que óbvio que a gente consegue dizer não pro mundo, assim, sei lá, eu quebrei uma perna, daí você fala, vamos lá, correr, o ônibus chegou, vamos correr. Eu falo, não, tô com a perna quebrada. E daí você consegue entender que, né, ele não pode. Mas quando a gente está falando nesse nível de conflito, porque nisso que a gente está tratando aqui, né, dessa linguagem, a gente está querendo captar o sinal de uma transformação dessa dificuldade antes que ela já esteja manifestada, é assim que fala? Manifestada de uma forma que seja muito ruim. Então, meio que essa sensação de instabilidade, ela já precede quando vai ser um conflito já visível, né, a olhos nus. Então a gente está querendo se antecipar a isso. Então, quando eu percebo essa sensação, essa instabilidade, já é um espaço que eu deveria começar a dar. Mas como eu não consigo justificar isso mentalmente,
E muitas vezes a gente está pensando não naquilo que a gente está percebendo na gente, mas no que os outros estão falando, ou na nossa noção do que os outros estão falando, a gente se vê pressionado e não consegue deixar esse espaço. Um espaço para essa coisa nova crescer. Tipo, como se fosse um brotinho de feijão que eu preciso proteger aquilo, né? Então, esse primeiro momento, eu assumi, é como se eu fechar a porta e falar, não, mundo, hoje eu não vou atender vocês, eu vou olhar para isso. E primeiro eu criei esse espaço, que é um espaço lógico, que eu falei, isso é uma dificuldade, isso já é um passo, né? Porque muitas vezes a gente não consegue assumir isso. E eu assumi isso esperando que como o processo está ali acontecendo. E vai ter essa instabilidade. E essa estabilidade às vezes vai querer que eu vá de novo para o mundo e falar, não, eu tenho uma resposta, mas eu não tenho. Então é como se essa poeira vai decantar em algum momento. Porque essa química, ela vai ser lida. E a gente vai captar de uma dimensão que está além dessa dimensão mental, que não tem a resposta, essa nova possibilidade. E daí a gente meio que percebe que, pô, a instabilidade já passou. Aquilo, tipo, não é tão difícil mais, tipo, eu já consigo olhar para isso, né? Então aí a gente já iria pro segundo passo. Então o que aconteceu nesse primeiro passo, assim, eu estava nutrindo essa dificuldade. Como? Eu não estava interferindo. Agora, chega um momento em que eu já estou mais estável e a minha... O que eu vou tentar fazer aqui é que eu vou buscar identificar algo específico de eu poder nomear essa dificuldade, reconhecer ela. Primeiro eu só assumi, era uma confusão, eu não sabia o que estava acontecendo. Agora eu já preciso encontrar como uma forma de organizar essa dificuldade. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu estou criando uma ferramenta, né? Agora, vamos dizer, agora minha mente já tem uma outra leitura. Essa leitura vai requerir uma nova linguagem, uma nova forma de olhar. Então eu vou ter que identificar isso. Para organizar para mim mesmo o que está acontecendo, né? E porque agora eu vou buscar intencionalmente viver essa dificuldade para extrair esse recurso, porque eu sei que eu quero ter uma capacidade de resposta quando isso acontecer, né? Então, sei lá, pegando um exemplo bem concreto, tipo assim, eu não sei cozinhar, né? Eu fico em pânico quando eu tenho que fazer um prato, porque tem umas pessoas ali esperando e daí eu surto. Tipo, parece uma coisa idiota, mas acontece. Então eu vou falar, eu não sei cozinhar, mas quando eu tô cozinhando sozinho, eu não tenho tanto problema. Tá, mas o que tá acontecendo aqui? Não, porque são muitas pessoas, tá? Então, a minha dificuldade é talvez cozinhar porque são porções maiores. Então, na hora que eu vou fazer, eu fico atrapalhado. E daí eu erro. Sei lá, esse é um exemplo besta, né? Mas a gente pode pegar isso em exemplos mais difíceis, sei lá. Você tendo que se comunicar no seu trabalho, por exemplo. E um trabalho desafiador. Você não bateu a meta, por exemplo. Você tem que fazer uma apresentação. Então, você tem que conseguir explicar o que não funcionou. Sei lá, você vai pensar num exemplo e como que quando acontece aquilo, você não consegue explicar. Mas depois que você começa a olhar para aquilo, porque se você não olha, você não vai poder identificar qual é a alteração que você vai fazer. Tipo,
eu cozinhava só para mim, agora eu tenho que cozinhar para muitas pessoas. Tipo, eu sabia fazer apresentação, mas essa apresentação de apresentar alguma coisa negativa é difícil para mim, né? E dificuldades mais abstratas, tipo a própria dificuldade de assumir uma dificuldade, né? Então, nesse ponto aqui, o que a gente vai fazer é que a gente vai ter que ser mais específico em relação ao que está acontecendo. Lembra que a gente não tinha repertório quando aquilo aconteceu? Então, agora, eu tô pensando numa dificuldade que eu mesmo tenho, que é, por exemplo, dar exemplos, né? Então, eu tô meio que lutando aqui para conseguir dar um exemplo concreto, né? Então, tipo, uma vez que eu reconheci, eu poderia, tipo, muitas vezes você vai tenta gravar um vídeo você para falar para as pessoas sobre uma coisa desse tipo. Daí você não vai conseguir. Daí você vai falar, é que eu não gosto de ver minha imagem, não sei o quê. E daí você vai achando mil coisas e fala, não, eu não consigo porque eu não tô conseguindo explicar. Eu não consigo, daí você vai de novo, eu não consigo explicar porque eu não consigo dar um exemplo. Então, assim, quando a gente já vê a resposta, parece uma coisa idiota. Mas quando a gente está vivendo o problema, a gente está perdido. Então, esse segundo passo é isso. A gente vai catalogar essa coisa nova para esse repertório. Mas tem outra coisa que é importante também. Que a gente está... Né, aquilo que eu falei, a dificuldade significa que a gente está nutrindo algo. Então, naquele primeiro momento, eu dei esse espaço. E nesse segundo momento, a questão é que eu percebo que essa dificuldade que eu tenho, ela pode ser uma dificuldade de outras pessoas. Então, eu estou querendo nutrir agora, enriquecer esse meu repertório, por quê? Porque eu sei que ele é útil e que pode servir para uma outra pessoa. Então, no primeiro caso, quando aconteceu aquela coisa, foi um acidente, eu fui jogado na dificuldade. Nesse segundo passo, em que eu já estou querendo identificar, eu reconheço, por exemplo, eu não sei dar exemplos. Então eu vou me colocar em uma situação de propósito para que eu tenha que desenvolver a minha dificuldade. Então na primeira vez eu fui escolhido pela dificuldade. Agora eu estou escolhendo a dificuldade. Por quê? Porque eu sei que ela é útil. Então aqui eu estou no... Aquela nutrição foi meio que inconsciente. Essa nutrição já é mais consciente. Por quê? Nós estamos interconectados. E quando a gente fala de crescimento, né, que eu falei no começo, a dificuldade é um caminho para o crescimento. Mas o crescimento ele não pode ser só um crescimento pessoal. Não pode ser só o meu crescimento. O meu crescimento ele só serve se ele for ser um crescimento que, que é para o coletivo. Então, essa questão da interconexão é que nessa dificuldade eu vou achar algo que é útil para os outros também. Então daí eu vou passar várias vezes por essa dificuldade, eu vou refinando, isso vai se tornando mais específico ao ponto, daí a gente já pode ir para um terceiro passo em que essa dificuldade eu já percebo, porque o que aconteceu? Por que é tão difícil a gente assumir a dificuldade? Porque a gente acha que é nossa dificuldade. Sou eu que sou um pi, entende? Por isso que eu tenho esse problema. Então eu não consigo olhar para isso porque eu acho que sou eu. O que eu começo a perceber nessa interconexão? A dificuldade não me pertence. Se eu tenho dificuldade, é porque isso tem conexão com uma dificuldade que é geral. Então, nesse terceiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou me desidentificar dessa dificuldade. Por quê? Porque daí eu já estou dando um passo para que eu estou gerando, que era o objetivo. Tá, eu já cursei essa dificuldade, né? Porque a gente não pode ficar falando de uma dificuldade que a gente não cursou, né? Eu já cursei essa dificuldade, eu já entendi questões específicas, então agora
eu já começo a olhar esse conflito com outros olhos, porque eu vejo que tem uma solução. Então, nesse ponto, a gente já está, tipo, a gente já se nutriu, então a gente vai gerar, que significa que a gente vai ver o que as outras pessoas precisam em termos de nutrição. E isso funciona para qualquer tipo de assunto, porque a gente está numa realidade que é interconectada. Então sempre uma dificuldade vai estar conectada com os demais. Vocês já perceberam que quando uma pessoa tem um problema, sei lá, vamos dizer, uma pessoa vou dar esse exemplo, com depressão, e vamos dizer ainda mais lá, 30 anos atrás, a pessoa achava que só ela tinha aquilo. Ela não tinha coragem de falar porque ela achava que ninguém mais tinha essa dificuldade. Então quando uma pessoa começa a falar, ela começa a ser, tipo, aceita e todo mundo, ué, bom, que bom que você falou. Por quê? Porque é uma dificuldade de todo mundo. Então a gente vai percebendo que se a gente tem uma dificuldade, existe essa interconexão e isso vai ser um recurso. E daí o próximo passo é que a gente vai participar, né, nesse aspecto de dar, né, de gerar também, né? E novamente isso vai voltar a se repetir, porque a, a realidade está sempre em transformação, vai chegar uma outra situação, eu não vou ter capacidade de resposta e eu vou entrar de novo nesse ciclo. E de novo eu vou estar confuso e achar que não tem saída, que o problema sou eu, blá 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 blá, né? E, mas a ideia é que a gente pode desenvolver uma ferramenta e uma linguagem para olhar para isso de uma maneira sistêmica, né? E então o objetivo hoje era dar assim, tipo, uma breve introdução, né, desse tema da dificuldade. É, espero que não tenha sido muito difícil. E daí em breve eu vou trazendo mais, tipo, vou acrescentando mais coisinhas aí. E quero trazer também essa como uma ferramenta mais específica, mais detalhada, assim, né? Mas esse também é um treino da minha dificuldade em fazer a explicação. Espero que tenha sido, tipo, claro, útil, nutritivo e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço.